é o Café Literário na Acacil. A gente poderia dizer até que não é um evento, mas será uma série de atividades, e essas atividades primarão pela leitura, pela literatura, pelo conhecimento, acreditando como aqueles que iniciaram lá no século XIX aqui no Brasil, que pelas letras, pelo conhecimento, se caminha pelo progresso e pela civilização, e para o progresso e para a civilização. É lógico que esse discurso está recheado, era no século XIX, está recheado de toda uma ideologia e de todo um sentido, um significado cultural. Era o tempo da afirmação da nacionalidade brasileira, e aí esse Brasil, que caminhava a passos lentos, mas que tinha o interesse de caminhar mais forte através do conhecimento e da literatura, das letras e das ciências, começava então a querer formar associações literárias, e essas associações literárias divulgar esse trabalho como uma forma de firmar essa nacionalidade e caminhar pelo progresso e, portanto, pela civilização. A gente sabe que progresso e civilização são palavras da modernidade. Então, era o tempo da utopia da modernidade que não se cumpriu até hoje, e a gente já fala de pós-modernidade. Porque se avança em algumas linhas, em outras permanece com os mesmos ou talvez com maiores problemas. Então, acreditando que a literatura, que as ciências, que o conhecimento são fortalecedores do crescimento humano, do crescimento espiritual, é que a Acacil começa a desenvolver esse projeto. Então, para falar dele, eu vou começar, convidando um brinde aqui, convidando o presidente da mesa, que também vai ser o mediador dessa mesa redonda de hoje. E logo em seguida, ele vai dar as boas-vindas, e logo em seguida nós chamaremos os componentes, os palestrantes do dia. Então, o professor Paulo Muniz, o nosso dinâmico presidente. Boa noite a todas e todos. Uma alegria receber cada um nesse evento que é a abertura de vários eventos que se sucederão em nossa academia a partir do projeto desenvolvido pela professora e acadêmica Edivalda Miranda, também pelo professor e acadêmico Robson Santos, o qual foi denominado Café Literário na Acacil. Achei um nome bastante sugestivo, porque café já atrai a ideia de algo quente, de algo que vai nos despertar os sentidos. E achei ainda também muito instigante trazer para a temática que conduzirá esse suceder de eventos o aspecto literário, quando nós estamos na época do ChatGPT, quando a gente está na época do virtual, e a gente está falando em algo, ou pelo menos vai resgatar algo palpável, físico, a preocupação que este ambiente caruaruense sempre teve, sobretudo ao longo do século passado, de preservar, de refletir sobre a matéria, aquilo que é próprio da matéria da literatura, que é o livro, aquilo que faz com que o conhecimento seja transmitido, socializado, distribuído. Então, algo quente e, ao mesmo tempo, algo que nos atiça e nos provoca
buscar saber. Então, com alegria que a gente dá início a esse ciclo de cafés, e para nós é uma alegria ter cada uma, como disse, cada um aqui presente, porque serão testemunhas desse momento tão especial para nós. Como sempre faço, eu sempre digo que aqui eu não estou falando em nome próprio, eu estou falando em nome desses 35 acadêmicos que compõem hoje a Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, que recentemente, ainda há poucos dias, recebeu 2 novos acadêmicos, 2 artistas, portanto, cumprindo o seu desiderato de também voltar-se para a arte plástica, a arte cênica, sem esquecer do livro, da literatura, sem esquecer da ciência, sem esquecer da cultura como um todo. Esse ano, nós já tivemos o privilégio de realizar algumas atividades muito icônicas para nós. Em abril tivemos o privilégio de fazer uma reunião conjunta, uma sessão conjunta com palestras e com visitas, juntamente com a Academia Pernambucana de Ciências, discutindo a questão hídrica em nosso estado, discutindo no dia seguinte fomos conhecer os mistérios da cultura das abelhas, em todas as da apicultura, portanto, e com suas matizes diversas. O mês de maio foi marcado por eventos que recordavam o aniversário da cidade e o aniversário desta casa, celebrados no mesmo dia, 18 de maio. O mês de junho foi inaugurado como já disse antes, com a posse de novos acadêmicos voltados às artes. E hoje, dando continuidade às atividades dessa academia, teremos o prazer de inaugurar esse ciclo de cafés literários neste ambiente da academia. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e aproveitemos da melhor forma essa nossa noite. De antemão, agradeço a presença das instituições aqui representadas, mas também aqueles que se sentiram motivados pessoalmente pela curiosidade de discutir o ambiente literário em Caruaru, no passado, no presente e quem sabe, apontando algumas pistas para o seu futuro. Muito obrigado a todos. Boa noite. Nós chamamos Anderson para apresentar um repertório de músicas que traduzem essa todo mundo aqui em nome da minha querida amiga Arari Marrocos, sabe todos. Fui convidado para tocar algumas peças e eu acredito que algumas delas são muito importantes para os momentos que dialogam com a cultura. Muitas músicas falam sobre o imaginário popular da música nordestina, da música agrestina, mas tem algumas que em especial dialogam com lugares e com pessoas. Essa primeira música que eu vou tocar, ela foi composta no ano de 1968 por 2 cidadãos que chegaram aqui na cidade de Caruaru, vindo lá de Alagoas junto com sua família, o senhor Sebastião e o senhor Benedito Biano. São idealizadores e deram continuidade ao grupo musical, e quando chegou aqui em Caruaru, recebeu o nome de Banda de Pífanos de Caruaru. O nome da música é Tudo Caruaru. E ela tem a letra de outro cidadão caruaruense chamado Janduí Finzola. Grande importância para a nossa música.
Caruaru, dos conversos e também de Vitalino, vai crescendo e cumprindo o teu destino, numa festa princesa, maior riqueza. Caruaru, Caruaru, é cinema da minha inspiração, o teu povo encontrei muita ação, pra fazer deste canto exaltação. Caruaru, Caruaru, uma preta saudade do caixão, torcedor do central de coração, sou de tudo que é Caruaru. Caruaru, passaram Santa Praça, recordação, da Morena já morri de paixão, que no fim eu só vi Caruaru. A segunda música que eu vou tocar, ela fala também sobre algo que é muito permanente na história da gente, que é o lamento sertanejo. Mas é um lamento que foi feito de forma diferente, porque foi a partir de uma despedida que aconteceu a escrita dessa música. Essa música eu acredito que ela foi feita por encomenda. E quem pediu para que essa música fosse feita foi o senhor Luiz Gonzaga. E ele pediu a um cidadão que eu acho que deve ser o patrono de alguma cadeira aqui. Não, o nome dele é Nelson Barbalho. O nome da música é A Morte do Vaqueiro. Geralmente, sempre quando a gente chega, todo qualquer tocador de bife, a primeira coisa que o pessoal pergunta é isso. Você toca A Briga do Cachorro com a Onça? Aonde chega? Essa música ela é registrada no nome de Sebastião Benedito Biano. Mas a gente vem rodando em muitos lugares em busca de informações, em busca de contato com a música dos povos originários. E a gente encontrou em várias
etnias, melodias que são muito próximas dessa mesma melodia que é registrada e está no CD que foi produzido pelo nosso mestre Nildo Almeida no ano de 72 e gravado pela banda de Pífano Caruaru. Sebastião, Benedito, Amaro, Gilberto, Zé e João Biano. Mas essa música eu acredito que ela vem do imaginário e talvez ele nem saiba que já tenha ouvido isso de outros indígenas e de outras pessoas, mas que deixou registrado no primeiro fonograma que foi tido como objeto comercial do banda de Pífano. Antes desse, só tínhamos um registro que tinha sido feito pelo mestre Vitalino no ano de 1960, lá na Rádio MEC, nos estúdios da Rádio MEC do Rio de Janeiro, que é um documento sonoro do folclore brasileiro. É um discozinho pequenininho assim, compacto, que tem o mestre Vitalino tocando. Mas essa música é realmente o hino das bandas de Pífano e o que mais remete à história do mestre Sebastião Biano. Robson Santos para apresentarem o projeto. Mas eu já aproveito e convido também o nosso querido Valmir Moron, o homem que tem pesquisado sobre a história do Caruaru de longas datas e que nos dá muita sintam-se todos cumprimentados. É um prazer muito grande recebê-los nesse momento tão significativo para nós acadêmicos e também, principalmente, para o grupo de pessoas que contribuíram para que hoje nós tornássemos o nosso projeto uma realidade. Então, a partir de hoje, ele não é mais projeto, ele é uma vivência. Então,
Então, aqui eu gostaria de agradecer o apoio dado pelo nosso presidente, que concorda com todas as nossas afoitezas da vida. Ele diz sim. Agradecer a acadêmica, colega Socorro Maciel, que também contribuiu para que nós elaborássemos esse trabalho, que eu espero que realmente dê um novo olhar sobre a Academia de Letras diante da sociedade. E agradecer também a Valmiré de Meron, membro do Instituto Histórico de Caruaru, pelo apoio, porque tudo que se recorre a ele, ele jamais diz não, não existe não no vocabulário de Valmiré de Meron. Tudo ele está disponível, embora com o seu tempo contado. Então, para não prolongar muito, nós vamos apresentar de forma sucinta a nossa pretensão. Então, o caminhar da sociedade, ele é consequência também de ousadias. Então, nós estamos ousando, e ousando porque confiamos em vocês, acadêmicos, não só os que estão aqui presentes, mas aqueles que, por motivo superior, por agendamentos já anteriormente acertados, não puderam comparecer. Então, em nome deles também, eu quero agradecer participação, sugestão, não apenas anteriormente, mas certamente aquelas que virão com o caminhar desse trabalho, porque não é um trabalho em que as pessoas não possam sugerir ou modificar. É um trabalho coletivo, não é um trabalho meu e de Robson, nem um trabalho de Socorro ou do presidente da casa, mas é um trabalho de um grupo de pessoas que ainda acredita que nós podemos interferir e construir uma sociedade mais consciente. Então, o histórico do projeto, pensando nos escritores, acadêmicos fundadores da CACIL, patronos das cadeiras, membros acadêmicos de Caruaru e região. Então, o nosso primeiro passo vai envolver principalmente os acadêmicos fundadores, que hoje nós teremos alguma coisa sobre isso para narrar um pouco da nossa história, como chegamos até aqui. Posteriormente, à medida que o trabalho for caminhando, em momentos outros, falaremos também nos patronos, todos eles das cadeiras, o que, consequentemente, obrigará as pessoas que as ocupam também a se envolver com o trabalho, porque eles são também responsáveis pela perpetuação dessa história acadêmica de Caruaru. E também os membros que recém-chegados. Não apenas os membros, vamos dizer assim, vitalícios ou mais antigos da casa, mas os novos membros que, à medida que vão se dando vagas, eles vão sendo também selecionados para fazer parte do nosso grupo. E também vamos trabalhar os escritores de Caruaru, independente deles serem ou não acadêmicos. Então, o projeto visa discutir. O objetivo do projeto é discutir a cultura ao sabor de um bom café. É ser prazeroso e sobremaneira enriquecedor. Quem nunca ouviu falar do hábito de escritores, de intelectuais, do passado e do presente, que se encontram em um cafezinho para discutir os principais fatos, as principais ideologias ou os confrontos ideológicos de uma época. Quer dizer, nós estamos tentando também pôr em prática uma coisa que já existe. O nosso é com objetivos definidos. O objetivo geral do projeto é divulgar a produção literária e incentivar o interesse pela leitura, priorizando escritores do município de Caruaru e região. Aí, quando esgotar todos esses escritores de Caruaru, que eu não sei se vai esgotar um dia, de tantos que são, então nós também iremos contemplar escritores do Estado, escritores mesmo conhecidos nacionalmente. Então, a literatura é uma coisa dela.
A primeira apresentação que nós tivemos do Anderson, do Pífano, ou do Pife, como se diz, dentro do nordestinês, o que é que ele fez, se não dizer de forma musical um tipo de literatura? Não é verdade? Então, foi uma composição. Quando você faz uma composição, não deixa de ser o quê? Uma produção literária. Então, cabe a cada um de nós procurar entendê-la e o que, através da música, aquela letra está nos dizendo. Os objetivos específicos do projeto é contribuir para a formação e preservação do hábito da leitura em parceria com a rede pública e privada de educação básica e superior do município de Caruaru. Divulgar inicialmente os escritores da ACACIL, que são todos esses acadêmicos que estão nas fotografias, acadêmicos que já partiram, e outros que ainda não se colocou a foto, que são os recém-possados, assinados pelo presidente. Então, nosso trabalho, ele também tem esse caráter educativo e nós também iremos trabalhar com estudantes, tanto da educação básica como do ensino superior, tanto da escola pública como da escola privada. Os espécies quer contribuir para a formação ou divulgar inicialmente os escritores da ACACIL e oportunizar discussões sobre as obras dos patronos da ACACIL. Envolver a comunidade incentivando a publicação de obras literárias de escritores de Caruaru e região, porque nós temos um bom número de caruaruenses, amigos nossos que dizem assim, mas eu tenho tanta poesia que eu escrevi ao longo da vida, e por que você nunca publicou? Ou então diz, eu escrevi a história da minha família. Outro diz, eu já fiz uma narrativa de um fato que aconteceu. E por que não escreveu? Não, porque assim fica com dúvidas. Então, gente, aqui estamos nós para incentivá-los. Caso alguém tenha alguma coisa para ser publicada e nunca ousou, então venham ousar conosco. Estamos aqui para nos ajudar e essa também é uma das finalidades da academia. Ela tem também um fim social. O público-alvo do projeto são os acadêmicos da ACACIL, academias de cultura de Caruaru e região, escritores de Caruaru e região, docentes e discentes de escolas de educação básica e superior, estudiosos da literatura e crítico literário, e público em geral. Ações previstas do projeto, apresentação e discussão sobre livros de acadêmicos, escritores renomados de Caruaru, bem como de novos escritores locais e regionais. Resgate histórico da fundação da ACACIL, inclusive com exposições culturais, palestras, aulas, seminários, mesas redondas, rodas de diálogos, oficinas e Ateneu Poética, que também será uma prática que iremos tentar resgatar, que ocorreu aqui na academia na época da sua fundação. Eu vou falar agora, tá bom? Então essa parte agora é só a programação que nós desenhamos para esse ano de 2023 e 2024. Então é uma previsão aí contemplando os escritores, os fundadores e os escritores da região, né? Então, o primeiro que nós propomos é esse de hoje, né? A mesa redonda, esse resgate histórico cultural das associações literárias de Caruaru para o mês de junho. A proposta é bimestralmente, nós temos esse café literário, temos a presença de Valmir, de Assis Claudino e Edivaldo, fazendo esse resgate histórico dessas associações. Em agosto, estamos prevendo apresentar Emanuel de Souza Leite, que é dos 5 fundadores ali na galeria. A gente tem Amaro Matias, né? Luísa Maciel, Mário Menezes, o Walter Andrade, e o único que está entre nós é o Emanuel Leite. Então, em agosto, estamos prevendo fazer o resgate do Emanuel Leite, professor e pesquisador de literatura musical. Ele é reconhecido por essa pesquisa que ele fez com o nome de Caruaru, né, nas composições musicais. Luísa Cavalcante Maciel, Cultura e Poesia, em outubro.
E em dezembro, Amaro Matias Silva, educador e escritor, no mês de dezembro. Lembrando que, como bem disse Edivalda, no momento que estivermos falando de Manuel Leite, Luísa Maciel, Amaro Matias, os cristãos acadêmicos que estão ocupando as cadeiras que eles ocupavam, outros patrões que nós vamos apresentar aqui, serão convidados para também fazer a sua participação nesta atividade. Então, esses 4 eventos, começando de hoje, é o de 2023. E para finalizar essa nossa apresentação, e irmos para a mesa redonda, nós temos em 2024 Mário Menezes, líder de obra, em fevereiro, Walter Andrade, jurista e professor, em abril. Em abril, então, a gente conclui assim, a apresentação desses cinco fundadores acadêmicos que, de alguma forma, trouxeram algo de literatura. Nem que seja um opúsculo, um pequeno livro, eles apresentaram, eles escreveram algo. A partir de junho do ano que vem, um ano depois de nós iniciarmos aqui, nós teremos Olinda Almeida, fazendo esse resgate aí de Luiz Gonzaga, essa parceria literária e musical. Em agosto de 2024, começaremos com os patronos, iniciamos com Álvaro Lins, dialogando com os patronos, e em outubro do ano que vem, 2024, nós vamos finalizar com Nelson Bárbara. Então, é esse o panorama, o desenho que nós fizemos dessa agenda de café literário aqui na Cacil, e nos sentimos muito felizes por este momento, darmos esse início, e vamos lá para a mesa redonda, sem perda de tempo. Muito bem, professor Robson, acadêmico, e a professora Edivalda. Então, agora eu quero passar a palavra. Antes, eu gostaria de convidar o professor Assis Claudino para vir para cá, Assis, mais perto de nós. Você tem aqui nessa cadeira, tem uma cadeira desocupada aqui na frente. E agora, vou passar a palavra com a Mirete Meron, que faz a sua apresentação sobre as instituições literárias antigas de Caruaru. Boa noite, amigos da Cacil, presidente Paulo, vice-presidente Edivaldo, obrigado pelo convite, Robson também, coordenadores do projeto, parabéns. Edivaldo falando em cafezinho, né? Eu lembrando ali de Balzac, que varava as noites, né, com litros de café, e por isso que ele foi um escritor tão brilhante, né, e o café sempre foi companheiro dele, uma boa companhia. Bom, o desafio de hoje é nós falarmos sobre a mais importante instituição literária fundada em Caruaru no século XIX, que adentrou-se no princípio do século XX. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu fugi da mesa porque, logisticamente, eu precisava estar aqui para comentar alguns slides ali que podem aparecer. Lá vem Valmiré com suas figurinhas, mas eu sou muito da imagem aquilo que eu não posso trazer materialmente, eu preciso projetar para ilustrar e também até para comprovar algumas afirmativas que eu posso dizer aqui. Então, história se faz assim, com fatos e documentos. Bom, como você falou, como é que a gente, por que eu retroagi tanto no tempo e tendo aqui na plateia 3 professoras, né, 3 ex-professoras, Edivaldo Miranda, Luzinete Lemos, de História, e de uma França de Literatura. A gente estava buscando aí as origens, né, ou as inspirações. E eu retroagi no tempo e ousadamente, eu chego no Iluminismo, que é um movimento europeu conhecido como o século das luzes, século XVIII. Lembre-se que nós vamos falar da instituição do século XIX. Em contraponto, a Idade Medieval, que equivocadamente era chamada de a Idade das Trevas.
tinha nada de trevas, é igual. A produção, ela era uma produção restrita, elitista, como sempre foi, como praticamente sempre foi na história do conhecimento. O que se produziu nos muros dos conventos, né, medievais, a gente não tem noção ainda. Bom, mas esse movimento, ele foi criado para se compreender o mundo com o seguinte lema, tá? Para se compreender o mundo, deve-se questionar tudo, utilizando-se da ciência, do humanismo e, sobretudo, da razão e do conhecimento. Como alguns historiadores datam esse período, uns dizem que nasceu em 1715, com a morte de Luís XIV, e vai até o fim da Revolução Francesa, 1789, portanto, dentro do século XVIII. Outros falam em século XVII, 1685 a 1815, com o fim da Era Napoleônica. Eu me aproveitei dessa brecha e trouxe as raízes do iluminismo para o século XIX. Porque eu acho, quando você faz o cruzamento de ideias e de informações, eu acho que ele influenciou e continuou influenciando em muito. Aí, igual você falou, pode passar. Um dos fatos determinantes que eu destaco aqui é a chegada da cultura portuguesa no Brasil, quando nós temos criadas aí as primeiras entidades de natureza cultural e científica. A Academia Médica e Cirúrgica da Bahia, a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, a Academia Real Militar, o Museu Real, a Academia de Belas Artes, o Jardim Botânico e a nossa Biblioteca Real, hoje Biblioteca Nacional. Vamos passar. Bom, depois a gente entra no primeiro reinado, sabendo muito bem que Dom Pedro I não tinha nada a ver com, ou pelo menos aparentemente nada a ver com cultura. As prioridades dele eram outras, né? Mas tínhamos uma figura fantástica, Leopoldina, sua sofrível esposa, né? Como nós bem sabemos, e ela fez esse papel dentro do primeiro reinado de incentivar as artes e as ciências. Depois o seu filho, né? Leopoldina trouxe, né, na sua comitiva cientistas, botânicos, bibliotecários, mineralogistas, trouxe também um gabinete de história natural e fundou a Casa dos Pássaros, que é o embrião do nosso Museu Nacional, que pegou fogo ao vivo em cores, afirmando que aqui é o Brasil, né? Bom, Dom Pedro II, seu filho, ali está, que vivia sob esse mantra, né? Nasci para consagrar-me às letras e às ciências. Ele foi patrono, mecenas, por exemplo, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Ele, com 14 anos, ele foi nomeado, ele foi talhado para os estudos, e ele foi convocado pelo gabinete, pelo Instituto Histórico, desculpem, e ele aceitou de imediato ser o defensor perpétuo daquela instituição. E criou inúmeras outras, né? Inclusive o Instituto Arqueológico de Pernambuco. Ele é um daqueles que chega aqui, procura saber a história de Pernambuco, não encontra quase nada, e incentiva a criação do nosso IAHGP. Ele incentiva a criação de escolas, de liceus, de museus e inúmeras outras entidades. Vou tentar correr um pouquinho. Encontrei também aqui alguns outros clubes literários surgidos no século XIX. Eles tinham nomes de clubes literários, beneficentes ou recreativos, a depender de cada região. Encontrei muito interessante o Clube Literário dos Escravos, em Bragança Paulista, de 1882, que era para alfabetizar e instruir os escravos. Isso aí, e teve uma atuação brilhante, isso de acordo com a imprensa. O de Bragança Paulista, o Clube Literário de Bragança Paulista, 1894, a famosa Padaria Espiritual Fortaleza, nome totalmente inspirador, né? O pão como saber, né? De 1894, e o de Ouro Preto, de 1895. Vou passar, ali, chegando, se aproximando do nosso, nós temos um em Guaratinguetá, São Paulo, 1873, o de Manaus, um ano depois, observem aí, né? E em Pernambuco, nós temos dois próximos. Em 1881, nós já tínhamos um em Limoeiro, e o de Vitória de Santo Antão, eu grifei ali, 1884, quer dizer, um ano depois, certamente, foi reflexo da fundação do nosso. Isso não está explícito, mas está implícito.
Pode passar. Bom, e aí chegamos na fundação do nosso clube. Aí estão os estatutos, né, a capa do clube, os estatutos originais, que está aqui em minhas mãos, inclusive. Hoje pertence ao acervo do Instituto Histórico de Caruaru. Eu comprei esse estatuto, não quero saber onde, um sebo em Florianópolis. Me pergunto como. Eu vi fuçando, não tem coisa de Caruaru para vender esse sebo estatal. Então, um sebo virtual. E encontrei esta relíquia, já doei para o Instituto Histórico. E aí vocês podem ver, pode passar Robson, ali está 1883. Vejam o quanto era abrangente, né? A sociedade tem por fim fornecer a seus associados, ao público que a frequenta, a leitura de jornais, livros e periódicos sobre arte, ciências e literatura, especialmente os nacionais. Eles já nascem realmente com uma ousadia muito grande. Promover por todos os meios o alcance do desenvolvimento da instrução popular. Olha aí, a gente vai provar isso. Já criando escolas, museus, etc. Já favorecendo, né? Qualquer cometimento que, harmoniando-se com os seus fins, na localidade de se estabelecer. Discutir toda e qualquer matéria com... Desculpa, a resolução não ficou boa, mas vamos lá. Vamos lá, matéria consentânea, com a sua ilustração, que não atendia com a política, principalmente a local. Fazer conferências semanais sobre acontecimentos mais notáveis da atualidade, colhidos da leitura dos jornais. Aí tem as escolas, aquilo que eu falei lá, eles já nascem no mesmo ano, já fundam 2 escolas. Então, no estatuto, que inclusive esse estatuto, o clube é fundado em março de 1883 e já em abril o estatuto está pronto e impresso, menos de um mês depois. Então, assim, realmente eles não vieram para brincadeira. Aí você tem toda a descrição, tem exames, era uma escola realmente regular. Vou passar a Aí, dá isso que me interessou bastante, na biblioteca, será estabelecido num sala especial, se houver, os livros arrumados em instantes próprias. Deve ser aberta todos os dias a frequência dos sócios e a consulta dos estranhos. Portanto, consideramos a primeira grande biblioteca aberta ao público em Caruaru. Lembrando que a nossa, a municipal, ela só vem ser criada em 1917 e hoje está fechada, não tem uma sede ainda. O bibliotecário conserva-la limpa, arejada, tendo cuidado de abrir constantemente os livros, vejam só, e documentos que houver, para evitar que as traças os consumam. Então veja a precisão cirúrgica, né? Eles fizeram uma coisa realmente do museu. E aí a minha praia, né? Minha praia do museu. Em falta de habilitações especiais, ficará o museu a cargo do bibliotecário, que terá o cuidado de arrumar os objetos em estantes na melhor ordem possível, conforme o reino da natureza que pertencerem. Então veja, nascem já prevendo um museu. Não temos notícia se o museu foi criado. A biblioteca, sim. Vou passar. Aqui a primeira notícia que encontrei, vamos lá. Se o clube é criado em março de 1883, em junho, aí aqui as mulheres agora vão se deleitar, viu? Em junho, nós já temos aqui, por exemplo, 3 meses depois, 31 sócios efetivos e honorários, sendo 8 homens e 23 mulheres. Então, as mulheres lá estavam mandando e desmandando, viu? Vamos lá, vou passar a moça. Aqui é uma descrição da biblioteca, eram as doações que ele recebiam. A gente queria ter o prazer de ter sobrado alguma coisa nessa biblioteca, porque a relação de livros que eles recebem é uma coisa impressionante. Inclusive receberam subvenções do Estado para a compra de livros. Ali, vamos lá, em junho de 83, a biblioteca foi frequentada por 345 sócios e 23 visitantes, no mês de junho. O Clube Italo-Caruense, deixa eu ver o que é isso aqui. Hoje não tem que cuidar. Bom, aqui a preocupação, agosto, aí veja só. Eles disparam, começam a disparar ofícios comunicando que você, a autoridade lá, foi designado para ser sócio honorário do Clube Literário.
E as respostas começam a demorar e aqui eles publicam no jornal, dizendo que se não receberem os ofícios, né, que por favor declare que tais ofícios devem estar no correio, procure nos correios, quer dizer, eles vão atrás da resposta, se a pessoa aceitou ou não. Bom, ali é 46 sócios, não aparece ali em 10 de agosto, era a média da reunião, aqui só para a gente ter uma ideia. Esse nome aqui, Manuel Rodrigues Couto, né, o chefe político de Caruaru, senador, deputado e prefeito da cidade, ele era um dos integrantes. Aqui, deixa eu ver o que se trata, 1883 ainda, né? Bom, é exatamente mais uma reunião, a frequência média é 45, assim, ó, 45, 46 sócios. Os nomes, ó, Coronel João Vieira de Mello, de Valéria, todos esses nomes que estão nas obras de Nelson Barbalho, era realmente quem compunha o quadro social do Clube Literário de Caruaru. Aqui já é em 1853, professor... Bom, aqui é a história da escola, né? O professor José Viniciano de Mello havia se oferecido para lecionar na escola de sexo masculino. Mas o referido professor era duas escolas, uma feminina e uma masculina noturna. E sim, sendo convidado, aceitou o trabalho dos caras. É que o nosso dever fazer esse reparo por amor à verdade. É uma crítica que saiu na imprensa e eles estão aí rebatendo. Vai passar. Bom, aqui eles falam o Francisco Rosa e Silva, né, que era o dono de Pernambuco, como se chamava na época, ele remeteu ao Instituto, ao clube, uma coleção de livros para a biblioteca e 50 mil contos de réis para ser aplicados como premiação dos alunos que mais se distinguiram nas duas escolas do clube, prometendo remeter igual quantia anualmente para o mesmo fim. Então, por conta disso, ele vai ser distinguido, dentre outras autoridades, como sócio honorário do clube. Então, o Rosa e Silva, né, todo mundo conhece a Avenida Rosa e Silva em Recife, sabe muito bem quem foi esta figura. Vai passar, Rosa. Aqui começam as conferências. Essa daqui ficou famosa. A teoria da luta pela vida de Darwin, do Dr. Falante da Câmara. Ele publicou depois dessa conferência. Tamanho foi a repercussão aqui em Caruaru. Publicou, mandou para o Brasil inteiro esse impresso. Nós não temos nenhum exemplar. Mas ele era estudante da Faculdade de Direito e depois virou um dos grandes mestres também naquela faculdade. Os conferencistas, né? Aqui está o Dr. Failante e Carneiro Vilela. Carneiro Vilela, como nós sabemos, hoje é o patrono da Academia Pernambucana de Letras, congênero aqui de vocês. Aqui dois sócios honorários, não deu para colocar tudo. O Rosa e Silva, né? Foi deputado federal, vice-presidente da República, ministro da Fazenda, do STF, diretor do Jornal do Brasil. É claro que ele não era tudo isso na época que ele foi distinguido, mas alguma coisa ele já era, né? Era uma figura realmente de relevo. Ali, o conselheiro Lafayette, que tem até uma cidade em Minas Gerais, né, com esse nome, foi jurista, presidente das províncias do Ceará e do Maranhão e ministro da Fazenda. Então, assim, eles tinham uma preocupação em dar destaque nacional ao clube literário. Outro, né, o Gaspar Vasconcelos Menezes, advogado, jornalista, senador e deputado estadual, e o conhecido Epaminondas Correia, né, Antônio Epaminondas Bastos, que foi presidente da província de Pernambuco, e o Barão de Contendas, também era sócio honorário do clube. E aqui, em 1984, no ano seguinte, em julho, eles mandam lá, para a Assembleia Provincial do Ceará. Então, subentende que além de pessoas físicas, entidades também recebiam. Eles estão dizendo ali que, agradecendo o diploma do Clube Literário Caruaruense, não sabem o que fizeram, eles dizem ali, engraçado, para merecer tamanha honraria, né? Mas ficam agradecidos. Então, também aqui, a Assembleia Provincial do Ceará recebeu o diploma de sócio honorário. Aqui em 1887, ali falando de receita, a gente vai só passear aqui rapidinho, né, até onde eu encontrei o registro na pesquisa virtual da imprensa. 1877, ele ainda ativo, pode passar a roça.
Aqui, 1889, de Pernambuco, também era as comunicações. Aqui é uma eleição do clube. Aqui, 1890, aqui é uma homenagem ao Claudino Alves, o Claudino Augusto. Né? Aqui, 1902, mais uma reunião do clube literário. Como eu disse, ele consegue ainda virar o século, né? Aí estão a visita do bispo de Pernambuco para inaugurar a igrejinha do Monte, e eles fazem aqui uma homenagem ao seu bispo. Bom, e aí, encerrando, tentei ser o mais sucinto possível, e aí, quem é que a gente chama para dizer quando é que esse clube, depois de uma história tão bonita, que era um clube, não era só um clube de literatura, por exemplo, né? Era o primeiro sócio cultural, recreativo da cidade, era uma instituição privada, como nós sabemos, se declamava poesia, apresentava-se música, possuía uma tribuna para explanações e conferências, local para encenação de pequenas peças teatrais, além também de possuir uma biblioteca, a primeira de Caruaru, aberta ao público em geral. Na época, com mais de 300 livros e vários números de jornais. E aí a gente chama Nelson Barbalho, claro, foi ele que me apresentou ao clube. Esse livro foi o primeiro que eu comprei. O segundo, aliás, o primeiro foi Estranha Saudade. E aqui Nelson encerra em 1907. Bem um desabafo, né, ao estilo de Nelson Barbalho. Ele não se conforma, ele mistura a notícia com a opinião dele, né? Ele diz assim, que os demais ricaços do lugar amavam o dinheiro e desprezavam a cultura. Muitos diziam que cultura é luxo. A gente pode muito bem passar sem ela. O Zé Povinho, coitado, via de regra, era analfabeto e confundia cultura com costume. Jamais tiveram acesso ao clube literário. Aqui eles falam um pouquinho do Nelson, porque tinha as escolas que eram para a comunidade, né? Na cidade, quem ainda cuidava um pouco de letras e artes era chamada classe média, ou melhor, a classe dos cacheiros. Daí porque, em abril, o Clube Literário de Caruaru, melancolicamente, já entregue às baratas, fazia entrega de sua fantástica biblioteca e dos demais pertences da instituição ao Núcleo de Diversões Caxeiral Caruaruense, cuja diretoria de imediato para receber o acervo designava comissão composta de 3 membros inteligentes: Pedro Filho da Albuquerque, Bernardo Cruz e Emílio Sobral. Então, o Núcleo de Diversões Caxeiral, que dá origem depois à União Caxeiral Caruaruense, hoje, em tese, é o SINDEC, o Sindicato dos Comerciários, foi quem herdou o acervo do Clube Literário Caruaruense. E depois dele, nós tivemos aí o Clube dos Corifeus, o Clube dos Elegantes, em 1906, o Grêmio Martins Júnior, em 1915, a União Beneficente, esse ano completando 100 anos, a própria SIC, a Associação Comercial, Círculo Católico, a CACIL. Por que eu misturei todas elas? Porque todas elas, Caruaru é impressionante. Funda-se uma entidade, primeira providência, e a biblioteca, né? Então, historicamente, todas essas entidades aqui também tiveram no seu DNA, na sua composição, uma biblioteca, que é realmente a alma de qualquer instituição. Gente, tentei ser o mais breve possível. É apenas um apanhado, né, dessa fantástica história. Tem mais histórias, mas aí fica aqui a provocação para que alguém da Cacilha escreva a história do Clube Literário Caruaruense. Muito obrigado e até a próxima. E muito obrigado pelo auxílio aí nos slides. Muito bem, depois dessa bela explanação, eu passo a palavra ao mediador da mesa, o professor Paulo Muniz, e a partir daí, doutor Paulo, o senhor convida a professora Evalda, que é a segunda palestrante, e também a apresentação, uma outra apresentação aí mais longa, né, sobre o Clube Literário Caruaruense e sobre a própria academia.
Então, e agora? Agradeço a condução que foi feita pela acadêmica Luzimar Lemos e, ao mesmo tempo, já agradeço a imensa contribuição que o nosso grande amigo Valmir Merão já fez ao fazer a sua primeira exposição e que já trouxe tantos subsídios, tantos elementos, fatos que, digamos, podem servir de provocação e talvez também de explicação ao que se sucedeu e ainda hoje sucede. Impressionou-me, Valmir, o fato da vida breve teve o clube. 22 anos, 1907, já dizia que ele estava fechado há 10 anos. Então, é o golpe final. 22 anos. Então, uma passagem efêmera, propósitos tão grandiosos, né? Ações tão reconhecidas, impactos mensuráveis na vida da sociedade, na vida cultural da sociedade, mas que, de maneira efêmera, em 22 anos, deixa de existir sem que se, pelo menos o que foi apresentado, haver uma justificativa que motivo de fato que haja levado a essa circunstância. Nós sempre vivemos um processo, né, de que o processo civilizatório ele é muito violento no sentido de que o novo sempre questiona o antigo ou questiona o anterior. E talvez, quem sabe, nós estamos falando de a virada do século, as expectativas que se esperava, que se criaram para esse momento tão icônico, né? A entrada no século XX. Talvez a expectativa criada para esse fato novo, esse número talvez cabalístico, trouxesse uma gama de expectativas que talvez naquele momento o clube já não mais atendesse. Mas vamos continuar na trajetória histórica das nossas sociedades literárias, das nossas instituições literárias, e agora vamos ouvir a professora Edivalda Miranda, que vai fazer um relato também a partir de uma contribuição generosa do nosso acadêmico Assis Claudino, e poderá, quem sabe, já encontrar ou identificar algumas respostas para essas provocações já feitas inicialmente por Valmir. Professora Edivalda, por favor. Eu vou fazer uma leitura, resultado da pesquisa do nosso colega Assis Claudino, que ele está com um incômodo por conta de uma gripe. Aí, ele, para não se cansar durante a sua explanação, eu vou fazer para ele a leitura e, se necessário, posso também fazer alguma observação sobre isso. Neste ínterim, vamos assim dizer, do período em que o Clube Literário de Caruaru foi fechado e até o período em que se criou a Cacil, então houve em Caruaru muitos movimentos de caráter literário, inclusive os movimentos estudantis, que marcaram a época em que aqueles que são meus contemporâneos certamente se lembram delas, não é, Manu? Então, o nosso colega Assis Claudino, aqui presente, ele escreveu que depois do Clube Literário ter desaparecido, ou seja, que durou até 1907, como afirmou o colega Valmeré, outras sociedades literárias foram surgindo ao longo do tempo, principalmente nas décadas de 50 e 60 do século XX, quando, em determinado período, Caruaru chegou a contar
com a circulação permanente de 4 semanais, Defesa, Vanguarda, Jornal de Caruaru e Jornal do Agreste, sem falar nos jornais humorísticos e tabloides literários que circulavam periodicamente. Foi a década de 50 a época em que mais se movimentaram os grêmios escolares. Surgiu a UESC, União dos Estudantes Secundários de Caruaru, criou-se o Cineclube, rearticulou-se a Associação Caruaruense de Imprensa, ACI, e fundou-se a Associação Cultural de Caruaru, ACC. A diferença entre esta entidade e as outras sociedades literárias é que as anteriores eram criadas por pessoas adultas, autoridades já formadas ou não, gente da alta sociedade, e tinham um cunho mais social do que literário propriamente dito. Enquanto a associação cultural foi criada por jovens inexperientes, mas que, cansados da censura a que eram submetidos nos grêmios escolares, procuraram criar um ambiente onde tivessem mais liberdade de expressarem suas ideias e davam à entidade um cunho mais literário e cultural. Somente para lembrar que este foi o momento em que nós havíamos terminado um período marcante da história nacional, que foi o final do governo de Vargas, que ia durar somente o seu período de 4 anos e terminou sendo 15. Então, depois de 1945 e o início da década de 50, há um movimento, não apenas aqui em Caruaru, claro, mas no Brasil todo, no sentido de que as pessoas fossem capazes de se reunir sem que houvesse o devido regulamento, tal como existiu durante todo o período de Vargas. Tudo era regulamentado e tudo deveria estar de acordo com o que dizia o governo. Só para exemplificar, um jornal que foi criado pela Associação Comercial de Caruaru, nos anos 30, na época em que o governo de Getúlio Vargas se consolidou, ele exigiu que toda a produção jornalística da Associação Comercial de Caruaru fosse enviada para a imprensa nacional. Então, isto era uma forma de controlar. Com o término desse período, claro que as cabeças pensantes de Caruaru se movimentaram no sentido também de se associar e de expor aquilo que pensavam, aquilo que defendiam, aquilo que acreditavam. E também coincide com uma grande leva de caruaruenses que se dirigem à capital para fazer os seus cursos de faculdade. Isso contribuiu também para que houvesse toda essa movimentação. A Associação Cultural de Caruaru foi fundada em 22 de abril de 1951, por iniciativa de 2 alunos do Colégio de Caruaru, Antônio Gonçalves Dias, que quando jovem participou da Segunda Guerra Mundial na Itália, e Valdênio Porto, que como futuro escritor chegou à presidência da Academia Pernambucana de Letras. A associação encerrou suas atividades no final de 1955, com intervalo de 1 ano sem movimento. Funcionava no prédio da Associação Comercial, com reuniões semanais, sempre aos domingos. Entre suas atividades culturais, editou um jornalzinho literário, periodicamente, e durante algum tempo manteve um canto de página no jornal Vanguarda para divulgação de suas atividades e espaço para a colaboração de seus associados. A associação fez várias excursões de intercâmbio cultural com associações congêneres, quando uma representação sua viajou para Garanhuns, Bizeus e Recife, onde nesta última cidade foi recepcionada pelo Centro Cultural da Casa Estudante de Pernambuco. Realizou 2 exposições de pintura de associados seus, Romero de Figueiredo e Filemon Bastos. Organizou o curso de sexologia e patrocinou um concurso literário. Manteve durante algum tempo um programa cultural na Rádio Difusora de Caruaru, que ia ao ar todos os domingos no horário das 18 horas. A associação
convidou para proferir conferências em sua sede provisória várias autoridades políticas, literárias e religiosas, entre as quais o primeiro bispo de Caruaru, Dom Paulo Hipólito de Souza Libório, o padre Dimas de Brito, o historiador do Piauí, visita Caruaru, os professores Demóstenes Veras, Pedro Ivo, José Florencio Neto, Henrique de Figueiredo, o escritor Paulo Cavalcante e outros. A associação serviu de palco para debates memoráveis sobre a luta pelo petróleo, a defesa da Petrobras, a legalização do divórcio, o combate ao racismo e chegou a patrocinar uma passeata de protesto contra a política em virtude de atos de violência praticados contra estudantes. Inclusive, esse fato ele foi registrado com fotos que eu conheci pelo acervo de Assis Claudino. Durante a sua vigência, a associação chegou a ter 160 associados, pessoas das mais variadas categorias, estudantes, professores, comerciários, bancários, gráficos, radialistas e outros, gente oriunda de mais de 40 cidades da região, como Pesqueira, Bezerros, Gravatá, Vitória, Vertentes, Belo Jardim, Arco Verde, Monteiro, Cabrobó e muito mais. Como a maioria era formada de estudantes, essa diversidade da origem dos seus associados demonstra a importância de Caruaru já naquele tempo como centro de educação. Dentre as pessoas que frequentaram a associação, destacamos alguns que, por certo, chegaram a ser conhecidos, até dos presentes: Anastácio Rodrigues, Fernando Florencio e seu irmão Mário Florencio, Aloísio Falcão, Roberto Figueiredo, Aleixo Leite, Assis Claudino, aqui presente, Cibele Raposo e suas irmãs Odete e Cleia e Cleide, Hernando Bezerra Cavalcante, que posteriormente foi professor da FAFICA, Mário Menezes, um dos fundadores da CACIL, o comerciante Edson Marinho, Ivanildo Santos, conhecido como Ivanildo das Óticas, João Miranda, Jorge Tabosa, irmão de Tabosa de Almeida, Valdênio Porto, Gentil Porto, Gilson Silva, Carlos Guerra, Ricardo Oliveira, futuro diretor da Rádio Difusora de Caruaru, Sebastião Bernardino, futuro advogado, muito conceituado na cidade, Mário Arcoverde, futuro médico, lamentavelmente assassinado no Rio de Janeiro na década de 90. Lenilson Tabosa e sua irmã Lenida Tabosa, filhos de Luiz Pessoa da Silva, ela outrora da biografia de seu pai, Vital Tiné, autora, né, da biografia de seu pai, Vital Tiné, Flávio Tiné, Iati Vieira e Normando Perdoar, futuro engenheiro civil que foi contratado para destruir e reconstruir a Catedral das Dores. Os que nasceram depois e nunca tomaram conhecimento da Associação Cultural de Caruaru não sabem avaliar a importância que esta sociedade literária, mesmo com suas deficiências, que não eram poucas, teve para a formação cultural de toda uma geração de jovens caruaruenses, que delas se lembram os que ainda estão vivos, com enorme saudade. E eu acrescento ainda, viu, Claudino, a não existência de muitas mulheres, porque nós não tínhamos a liberdade de participar de associações. Isso eu estou me tomando como exemplo, né? Porque eu já existia nessa época, certo? Então, mas, como a maioria das minhas contemporâneas, eu não tínhamos liberdade para participar de muitos grupos. E mesmo aqueles grêmios que existiam nos colégios que eu passei, como todos aqui, o objetivo do grêmio os objetivos eram outros, e quando alguém saía dos limites pré-estabelecidos pela instituição, então nós éramos chamados a atenção. E isso aconteceu também em Caruaru, para quem viveu nessa época posteriormente, por exemplo, na época do regime militar. Isso também aconteceu com os grupos de estudantes das faculdades locais.
Obrigada e parabéns pelo trabalho. Professora Edivalda, sem dúvida tivemos uma associação que atuou de forma bastante intensa, mas muito breve. Mais breve ainda do que foi o Clube Literário. Ou seja, foi uma instituição, uma entidade que atuou apenas por 4 anos. E de acordo com a pesquisa relatada por Assis Claudino, quando encerrou, já fazia um ano que não funcionava. Ou seja, nós estamos falando de uma associação que viveu intensamente o cenário cultural da nossa cidade, mas que teve a efêmera atividade por apenas 3 anos, mas deixou um legado, um registro da sua passagem, da sua importância, da sua relevância, e eu faço esse registro porque esta associação, ela vem, como eu falei na referência anterior, vem em pleno século XX, onde as linguagens já eram mais amplas. Aqui nós falamos na existência já de cineclubes, portanto, uma linguagem que não se cogitava existir no final do século XIX, início do século XX. Uma presença altiva da imprensa local, com diversos semanários em nossa cidade, ao menos 4 foram citados na pesquisa. Portanto, nós já percebíamos claramente uma efervescência, se não era eminentemente uma efervescência cultural, mas uma efervescência de ideias, uma efervescência do desejo de discutir, refletir as ideias que circulavam no ambiente de uma cidade que começava a se notabilizar por seus escritores, por seus autores, por seus artistas. E mais relevância ainda vamos perceber agora, quando passaremos a palavra novamente à professora Edivalda, para falar da nossa academia, exatamente por isso, porque há 41 anos tem o seu trabalho de resiliência e de resistência em evidência. Portanto, se nós tivemos o relato do Clube Literário Caruaruense e ainda mais breve o relato da Associação de Cultura de Caruaru, agora nós vamos ouvir o relato de uma instituição que também já atravessou o século, já passou do século XX para o século XXI e, portanto, já também sofre os impactos dessa constante embate do novo em relação ao antigo ou ao anterior. Portanto, professora Edivalda, mais uma vez estaremos atentos ao seu relato. Muito obrigado. Pois é, gente, como vocês observam, pelo menos os que já sabem que a nossa academia foi fundada há 41 anos, e hoje eu já começo a fazer uma dúvida quanto à quantidade de dias, mas na minha fala eu vou dizer porquê. É muito interessante, porque é de fato uma luta. Quando o Valmiré estava falando sobre o clube de leitura que veio lá do século XIX, quando ele começou a falir, se a gente pode colocar isso, já que não era uma instituição financeira, entrou em decadência. Então a gente vê as tentativas dos caruaruenses, daqueles caruaruenses daquela época, de mais de 100 anos atrás, como eles apelaram. Isso tem nos registros da Câmara de Vereadores, como eles apelaram para que o clube não fechasse, até ao ponto de dizer que poderia ficar responsável pelo aluguel da casa onde ele funcionava, a questão dos bens. Então, a gente tem que reconhecer que os caruaruenses são, de fato, lutadores pelos seus ideais, não é? Pela persistência. E dentro dessa persistência, a gente vai ver também, iniciando a história um pouco, o mínimo eu vou falar pouco, já que eu falo muito,
independente de estar aqui fazendo isso, mas eu vou começar pelo nome de um persistente, e que a Academia de Letras deve muito a ele, que é o professor Aleixo Filho. Se o pessoal da Associação de Cultura descrita, não investigada por Assuntos Claudino, foram produto também de um momento difícil da política nacional, o mesmo aconteceu com os fundadores da Associação Caruaruense, a nossa querida Cacil. Porque a época em que começa a haver um movimento aqui na cidade, no sentido de se criar uma academia, Arari está aí para confirmar isso que eu estou dizendo, era uma época difícil, porque eram os anos 70. A academia de 1982, mas foi nos anos 70 que começou a haver um movimento. E a forma como o Aleixo Filho declara nos seus escritos, inclusive pela imprensa local e estadual, mais precisamente numa entrevista que ele deu no Diário de Pernambuco. Aí o que é que acontece? Na década de 70, ou seja, no dia 7 de maio de 1976. Então, nessa entrevista, ele deixa claro que há é como se houvesse um temor ou uma inibição. Ele usa a palavra inibição dos caruaruenses de se atreverem a formar uma sociedade. Ele chega até a dizer que talvez uma academia de letras, alguns até se reagiram quanto ao convite para se formar esse grupo, para se consolidar uma academia de letras em Caruaru. Alguns até acharam que era uma forma de diminuir o seu valor. Não sei até que ponto o que é que isso significava, porque eu não vou usar interpretar o significado de uma coisa que foi pensada há 50 anos atrás. Então, o que é que acontece? O empenho do professor Aleixo foi tamanho que ele, no seu relato no Diário de Pernambuco, aí ele diz que a intelectualidade de Caruaru era um fato de forma expressiva. E no seu relato ele começa citando Nelson Barbalho, Hermógenes Dias, Aureliano Alves Neto, Carlos Toscano, Aguinaldo Fagundes Bezerra, Luiz Pessoa da Silva, Azael Leitão, além de outros. Então ele dizia até, de forma bastante honesta, a ideia não é minha. Quer dizer que outras pessoas também haviam pensado a criação de uma nova academia, já que nós tínhamos movimentos culturais anteriores, tal como foram descritos aqui, que também tentaram se consolidar enquanto um grupo voltado para as letras e para a cultura. Ele diz uma frase que me marcou muito, até eu assinalei ali. Ele diz: literatura, no seu sentido geral, é vida, é ação e é sentimento. Então, Aleixo Leite afirmava que não foi difícil escolher e sugerir os nomes para patrono da futura academia, porque ele já escolhera 25 nomes. Mas o que era difícil era, de fato, essa instituição se confirmar como tal. Então, dentre esses patronos que ele sugeriu, muitos deles, de fato, se consolidaram e hoje estão aí embelezando a parede da nossa academia. Muitos foram aceitos de sua fundação na década seguinte. Então, ele cita Alfredo Pinto Vieira de Melo, Major Simbaldo Carvalho Santos, Henrique de Figueiredo, José Florencio Leão, Adolfo Silva Filho, Álvaro de Bajolins, Godofredo Medeiros de Albuquerque, Belísio Marinho, Figueiredo Córdola, Natalício Augusto das Neves, Vicente da Silva Monteiro, Gessino Alagueta de Pontes, Augusto Monteiro Tabosa e José Ferreira Condé. Então, esses nomes, na década de 70, já constavam no rol sugerido pelo professor Aleixo Filho. Então, o professor Aleixo Filho foi uma pessoa apesar de não ser caruaruense nato, mas que ele nasceu no sertão, ele foi uma pessoa que teve um papel muito importante na história da cultura de Caruaru. Como poeta, como folclorista, publicou mais de 20 obras e tem um trabalho muito bonito feito por ele,
cujo título é Postais da Minha Terra, e que todas as páginas onde ele conta a história do povo, a história do povo do Agreste, a história do povo do Sertão, a história do povo de Caruaru, é enriquecido com uma xilografura muito interessante do mestre Dila. É um trabalho belíssimo, que é interessante, pelo menos os poetas também conhecerem, quem não conhece ainda. Então, é com este empenho, a partir de Aleixo, que começam as pessoas a se mobilizar. Porque essas pessoas que eles estavam citando eram pessoas que ainda eram do nosso convívio, salvo alguns que não eram, que serviria como patrono, mas o que eles estavam convidando para participar eram pessoas que já não estão entre nós, mas que naquele momento estavam presentes. Assim é que, em maio de 1982, o movimento tomou pé e 5 pessoas, que nunca podemos escrever o nome delas, e também assim, um fato muito interessante, que entre as 5 estava uma mulher, quer dizer, já havia um outro olhar sobre a participação da mulher em associações dessa natureza, que durante muito tempo ela era formada só por homens. Um dos exemplos maiores que nós temos é a da própria Academia Nacional de Letras, né? Que somente vai receber uma mulher na década de 70, no final dos anos 70, que é a Raquel de Queiroz. A nossa já foi pensada com a presença de uma mulher que foi Dona Luísa Maciel. Então, Dona Luísa, Mário Menezes, Walter Andrade, Emanuel Leite e o professor Amaro Matias tocaram, vamos dizer, o assunto para frente, usando a linguagem nordestina, e conseguiram fazer com que, no dia 18 de maio de 1982, fosse de fato criada a academia, isto conforme ata, e isto conforme também a aprovação nesse dia já de um estatuto. Aí por isso que eu agora vou voltar ao que eu disse antes. Será que é esta a data? Por quê? Porque no dia 11 de maio, antes do 18 de maio, havia ocorrido uma reunião na Fafica, e nessa reunião o professor Amaro Matias já foi escolhido para fazer o primeiro estatuto da casa. Isso foi aprovado, isso está registrado em ata. Aí eu me pergunto, será que a data nossa de fundação não seria 11? Porque a do 18 de maio, Amaro Matias já trouxe o estatuto pronto, que eu fico impressionada como é que ele não dispunha da tecnologia que nós temos hoje e a rapidez com que as pessoas daquela época faziam as coisas. Tudo que eu lembro do passado, isso tem me deixado bastante impressionada. E assim foi também com a nossa academia. Então, 18 de maio, que de fato existiu, temos ata registrada, registrou também a aprovação da ata, porque nesse dia eles fizeram 2 reuniões, uma logo cedo, para dizer os objetivos da reunião e discutir a aprovação do estatuto, encerrar a reunião, registraram todos os acontecimentos daquele momento. Esta reunião foi secretariada pela artista Luísa Maciel e foi presidida pelo Amaro Matias. E nessa reunião já foi eleita também a primeira diretoria sob a presidência do professor Mário Menezes.